Simples Nacional. Você conhece as armadilhas desse sistema de tributação? Então fique aí que eu vou te mostrar 5 delas. Seja muito bem-vindo ao canal Geração Contábil e Jurídica. Eu sou Ederson Rigon e hoje eu quero abordar com vocês especificamente algumas características da tributação pelo Simples Nacional. É um regime tributário muito comum para as empresas de pequeno e médio porte. Os requisitos para se optar pelo regime tributário do Simples é basicamente o limite de faturamento. Se uma empresa tem faturamento até R$ 4.800.000 por ano, ela pode optar pelo Simples Nacional. Há algumas restrições em relação à atividade desenvolvida pelas empresas, mas hoje basicamente qualquer tipo de atividade pode ser optante do Simples. Então o faturamento é o fator mais limitante aí na escolha do regime tributário. Como nós temos aí várias empresas, pequeno e de médio porte, a maioria das empresas então optam por esse regime tributário. Mas é preciso verificar se de fato isso é vantajoso para a empresa, não se apenas o faturamento está dentro do limite. Então a primeira armadilha do Simples Nacional é achar que o nome do regime tributário faz jus ao que de fato ele é, simples, e não é. Simples é apenas uma abreviação, é apenas uma sigla, que quer dizer Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. Quando o Simples foi constituído, a Receita Federal unificou todos os impostos que a empresa recolhe numa guia única. Então, ao invés hoje da empresa ter que apurar imposto por imposto, pagar diversas guias para o fisco, ela unifica isso aí através do Simples Nacional e paga de uma vez só. Mas isso não quer dizer que a empresa é simples, não quer dizer que os controles são mais simples. É muito comum, às vezes, os empresários falarem minha empresa é simples e ela requer os mesmos controles do que uma empresa comum. Então, é preciso estar muito atento a isso. Só para poder se enquadrar, por exemplo, na tributação, o Simples Nacional possui 5 anexos. Então ele não é tão simples assim como o nome diz. Aliás, ele não é nada simples. Ele é apenas uma abreviação de uma sigla. Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. Então ele requer a mesma rigidez de controle, a contabilidade em dia, corretamente elaborada, para que se esteja aí de acordo com o que a legislação pede. A segunda armadilha do Simples Nacional é que ele possui alíquotas gradativas em relação ao faturamento. Então, se a sua empresa tem um faturamento mais baixo, ela tem uma alíquota mais baixa também. E à medida que esse faturamento vai aumentando, essa alíquota também vai aumentando. E isso é muito perigoso. Uma empresa do comércio, por exemplo, ela pode começar com uma alíquota de 4% sobre o faturamento e chegar a 12%, 13%, 14% sobre o faturamento. E isso vai aumentando à medida que o faturamento dela também vai aumentando. Então não dá para às vezes você ter um parâmetro correto de qual é a sua carga tributária. Você vai ter sempre que estar verificando o quanto o faturamento da sua empresa vai aumentar para poder analisar se compensa ou não permanecer no Simples Nacional. Lembrando que a escolha de um regime tributário é feita anualmente. Então se você não tiver um bom planejamento, você pode cometer equívocos aí e prejudicar a sua empresa. Então essa alíquota gradativa pode prejudicar o seu resultado, os seus custos, automaticamente o lucro da sua empresa e a rentabilidade dela. Então é preciso estar muito atento em relação a isso. Uma terceira armadilha do Simples Nacional é que ele usa um histórico dos últimos 12 meses do seu faturamento para poder enquadrar em qual alíquota você vai pagar de imposto. Então, agora estamos no mês de dezembro, as empresas terão que apurar o Simples Nacional do mês de novembro. Para apurar esse Simples, a empresa precisa considerar o faturamento dos 12 últimos meses anteriores para poder ver qual que é a alíquota que ela vai pagar sobre o faturamento de novembro. Então veja bem, às vezes, vamos pegar por exemplo, as empresas que tiveram aí uma queda no faturamento pela pandemia, que estão retomando agora as atividades. Muitas empresas estão com faturamento em baixa, mas estão usando uma alíquota baseada num faturamento passado, num faturamento de 12 meses anteriores. Então, às vezes, o faturamento está baixo, mas pelo fato do histórico do faturamento ter sido alto, a alíquota está lá em cima, está numa alíquota alta, pagando sobre um faturamento baixo.
Então isso também é preciso tomar cuidado, é uma armadilha, às vezes você está pagando uma alíquota que não faz jus aí à sua realidade. Uma quarta armadilha do Simples Nacional diz respeito às empresas prestadoras de serviço. Algumas empresas prestadoras de serviço, principalmente aquelas de atividade intelectual, médicos, por exemplo, arquitetos, engenheiros, existem duas formas de tributar pelo Simples Nacional. A gente fala ou anexo 3 ou anexo 5. E o que vai diferenciar um da outra? Uma empresa vai tributar no anexo 3 se ela tiver uma folha de pagamento de até 28% do faturamento dela. Nesse caso, ela começa ali com um percentual de 6% sobre o faturamento. Mas tem essa condição, para ela pagar 6% do faturamento, começar pagando 6% do faturamento, ela precisa ter uma folha de pagamento de pelo menos 28% do faturamento dela. Se ela for optante do Simples, mas a folha de pagamento dela não for inferior a 28% do faturamento, ela vai para o anexo 5. E o anexo 5 ele mais do que dobra a alíquota. Então, se uma empresa estava pagando 6%, ela pode pagar 15%, 16%, pura e simplesmente por ela não possuir uma folha de pagamento que seja de pelo menos 28% do faturamento dela. E isso também é uma análise anual. Você pode, em determinado mês, ter lá, fazer um comparativo no ano e o faturamento deu lá, chegou no patamar de 28%, então você vai lá e tributa no anexo 3. Num outro mês, pode ser que essa relação seja inferior a 28%. E aí você vai pagar um percentual quase que 2 vezes, ou até muitas vezes mais do que 2 vezes maior do que vinha pagando no mês anterior. Então isso é uma questão drástica, né? Pode impactar de forma muito significativa o faturamento das empresas. Então precisa estar muito atento em relação a isso. Uma quinta armadilha para as empresas optantes do Simples é que não basta apenas verificar faturamento e atividade para poder adequar ao Simples Nacional. Virou um pouco de moda isso. A empresa tem faturamento até R$ 4.800.000, a atividade é permitida, faça a opção pelo Simples Nacional. É preciso ir além e avaliar quais são as características dos clientes dessas empresas. Quem serão os consumidores dessas empresas? Serão outras empresas ou serão pessoas físicas? Por quê? Há uma limitação na transferência de crédito tributário quando a empresa é optante do Simples. Por exemplo, se eu sou uma empresa optante do Simples e vendo para uma empresa que não é optante do Simples, eu vou transferir crédito de imposto de forma muito limitada, cerca de 2,5% a 3% do valor que eu estou vendendo. Agora, quando esse meu cliente tem a opção de comprar de uma outra empresa que não é optante do Simples, ele pode ter um crédito às vezes de 18%, eu estou falando aqui do ICMS, né? Ele pode ter um crédito de 18% de ICMS, enquanto eu, optante do Simples Nacional, ofereço 2,5% ou 3%. Ou seja, de quem que ele vai preferir comprar? Ele vai comprar do meu concorrente. Então, não pode simplesmente se basear nas minhas condições internas. Eu preciso avaliar qual é o mercado em que eu vou operar, para quem eu vou vender, quem serão os meus consumidores, para poder verificar se eu tenho mercado para poder trabalhar. Então não basta, resumindo aí, não basta verificar se a atividade é permitida, se o limite do faturamento está dentro do que é permitido, para enquadrar uma empresa do Simples Nacional. Por quê? Uma escolha errada vai impactar a empresa durante todo o ano. Eu não posso mudar o regime tributário a partir do momento que eu identifico que ele não é o mais vantajoso. Escolher errado vai me fazer levar, pelo menos por um ano, essa escolha, talvez com prejuízos, pelo fato de não ter sido analisado corretamente quais as características da minha atividade. Então, é por isso que precisamos aí ter um planejamento tributário. E o planejamento tributário será um tema de um próximo vídeo, para não ficar muito longo. Aí nós vamos abordar as características de cada regime tributário. Hoje eu quero trazer aqui simplesmente essas 5 armadilhas, né, que a gente tem que estar atento antes de fazer a opção pelo regime tributário do Simples Nacional. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, compartilhe essa informação com quem você acha que pode ser importante. Deixe as suas sugestões de novos temas para a gente, se inscreva no nosso canal,
é o que a gente pede, tá? A gente está semanalmente trazendo informações aqui para agregar valor para empresários, gestores. Então a única coisa que a gente pede em troca é que você se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Tá joia, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!